Bom, tá gravando. Boa noite para vocês. Nós vamos para a nossa aula de fitoterapia e homeopatia, né? Fitoterapia e homeopatia são 12 unidades, então já está na 4ª unidade disponível para vocês lá. A primeira unidade introdutória, a segunda, a terceira e a quarta agora falando sobre histórico e sobre legislação que a gente vai ver hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais Fitoterápicos e a legislação específica, né? A gente já falei um pouco com vocês sobre a prescrição, como prescrever, o que pode fazer, o que não pode fazer, e hoje eu vou falar das plantas, o que diz a legislação nacional. Esse slide já está para vocês lá. Imagino que vocês já tenham visto, não sei se vocês tiveram tempo. Na aula passada, na semana passada nós não tivemos aula, né? Por conta dessa situação aí de semana acadêmica, e as aulas práticas de vocês estão suspensas, né? Mal começou e já suspendeu de novo, né? Vocês já começaram a ter aula na sexta-feira ou nem chegaram a ter nenhuma? Tivemos uma aula. Mas vocês já receberam o comunicado aí? Eu estava na aula passada e vi aqui que chegou o comunicado da Lidiane aqui, que dia 26, né? Até dia 26, né? Só teoricamente, na melhor das hipóteses, só essa semana e a próxima, né? E depois já tem aula, retorno das aulas práticas, né? É o que parece, né? Vocês receberam aí o comunicado? Sim, eu vi. Está no grupo de vocês, não tá? Tá. Bom, no melhor dos cenários, dia 26 é sexta-feira, 27, 28, 29, final desse mês já tem aula de novo aí. Vocês vão ficar só 2 semanas com aulas suspensas, né? Considerando que a semana passada foi semana acadêmica também, as outras turmas chegaram até a aula prática, né? Só vocês que não tiveram, porque o decreto acho que começou aí, a suspensão, né? Começou na sexta, né? Se fosse nessa segunda, vocês teriam tido aula, essa aula ainda na sexta passada. Torcer para dar tudo certo, tudo correr bem aí, a gente voltar. Nós temos que repor a aula de controle de qualidade, temos que repor a aula prática, né? Acho que é só o controle de qualidade que a gente tem para repor, né? Que eu tenho com vocês, eu acho que é assim. Só controle de qualidade. Bom. Oi, Hermínio, já que nós estamos falando de medicamentos, deixa eu te fazer uma pergunta. O icaridina, ele é um derivado, ele é um princípio ativo da pimenta. Aí eu estava vendo uma propaganda, achei interessante, que só pode ser usado em crianças a partir do 3º mês. Por quê? Ele é um vasodilatador? Bom, esses medicamentos... É um derivado da pimenta? Esses nossos medicamentos que a gente estuda aqui, que são princípios ativos extraídos de planta, né? A gente imagina que muitos deles, por serem naturais, eles não têm risco, né? A icaridina é conhecida também como picaridina, né? Vocês têm usada em alguns protocolos de emagrecimento, mas você está falando como usada de que maneira? Porque você tem a icaridina usada como repelente, né? Repelente. Né? Muito usada aí em locais aí onde você tem malária e contra a leishmaniose, carrapato, estrela, flebotomínio, né? Então, assim, é bastante utilizada. É um dos derivados aí que é bastante utilizada nesse sentido, né? Como um repelente natural. É um repelente natural, é extraído da pimenta, né? A gente tem outras substâncias também que são extraídas da pimenta, né? Você tem aí diversos ácidos, todos são ácidos, né? Ácido pícrico, e que são utilizados em estética também. Vocês estão trabalhando com isso? O seu grupo está trabalhando com fitoterapia? Não, né? Isso com estética? Ou não? Não, nós estamos trabalhando com lipoenzimática. Com lipoenzimática, né? Tem um grupo trabalhando especificamente com fitoterapia no emagrecimento. Essas substâncias que são extraídas da pimenta têm efeito termogênico, né? Esses ácidos aí têm efeito termogênico. Essa especificamente, que é a icaridina, né? Ou picaridina, ela não tem ação, não tem utilização
nesse sentido, mesmo de forma externa, né? Porque tem uns cremes que têm essas substâncias ativas da pimenta que elas são utilizadas de forma tópica para queima de gordura localizada, ok? E essa contraindicação em criança pode ser devido à sensibilidade da pele. Elas podem dar alguma ardência, alguma irritação no local. Tá falando de crianças acima de 3 anos, né? Que você deve ter visto? Não, acima de 3 meses. Acima de 3 meses? Isso. Então, é justamente por isso, pela sensibilidade da pele. Como são termogênicos, possuem absorção, são ácidos orgânicos, possuem absorção, acabam tendo um efeito não sistêmico, né, assim pronunciado, mas um efeito tópico. Alguém já usou aqui esses produtos estéticos, esses cremes estéticos de massagem modeladora que tem pimenta negra, ácido pícrico? Vocês já usaram? Esquenta e queima. Então, de acordo com a sensibilidade da pele, você vai ter mais efeito, né? Sobre a pele íntegra, você já tem, então, sobre uma pele mais sensível, como de criança, você vai ter o efeito mais pronunciado ainda. Então, não é questão de toxicidade em si, mas questão da ação tópica sobre a pele. Então, né, você vai ver que até 2 meses, até 3 meses de idade, não indica nenhum tipo de repelente, né? Indica mosquiteiro. Justamente por causa da pele, né? Da pele ser mais sensível e da absorção ser maior, né? Da pele nessa idade. Beleza? Beleza, obrigada. De nada, querida. Vamos. O slide está disponível para vocês aí. Eu estou falando e nem sei o que eu estou fazendo. Tá sim. Tá? Tá. Então vamos lá. Para mim não tá aqui. Estava aberto alguma coisa antes? Ou ficou sempre no slide? Só no slide, o tempo Uai, todo. hein? Estava conversando com vocês aqui, minha tela ficou preta. Peraí, deixa eu tentar voltar. Esse zoom. E agora? Agora deu Tá para mim. aparecendo no slide. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a legislação em fitoterapia. Nós vamos ver que tem a legislação geral, tem a Política Nacional de Plantas Medicinais, tem o Programa Nacional de Plantas Medicinais, tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que absorve, né, engloba essa política de plantas medicinais, e temos a legislação em fitoterapia geral e tem aquela específica dos conselhos também. Né? Não vou falar especificamente cada uma delas, mas nós temos, por exemplo, fitoterapia na nutrição, nós temos nutricionistas que prescrevem fitoterapia como parte, né, de uma estratégia dietética para emagrecimento e também para né, como outras, como antioxidante, como nutriente também, né? Auxilia em diversas patologias aí que podem ter um fundamento, né, uma estratégia dietética. E temos a questão dos farmacêuticos também, que prescrevem, médicos que podem prescrever tanto para a clínica, né, patologias, quanto para a questão estética, que está muito em voga. Então, assim, a gente tem um alto consumo de fitoterapia na estética. Isso aí é indiscutível. E temos alguns países aí, como a gente vai ver, que utilizam a fitoterapia de uma forma muito consistente, né? É engraçado que a gente vai discutir um caso aqui, um dado, de que o maior consumidor de fitoterapia do mundo é um país que eu imagino que vocês não saibam qual que é e nem imaginem, né? Vai contra um pouco assim um raciocínio lógico que a gente tem, mas deixa para a hora. Não vou contar ainda o segredo para vocês, não. Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esse aqui é o logo, ó. Essa figurinha é o logotipo da política e do Programa Nacional do Ministério da Saúde aí, criado lá desde 2006. Fitoterapia e os fitoterápicos, né? O desenvolvimento de fitoterápicos provém do conhecimento humano milenar e da utilização das plantas medicinais. Essa é a base da fitoterapia e do Programa Nacional, que o fitoterápico
ele provém de um conhecimento humano muito antigo, né? Então, assim, ao contrário do que diz o Drauzio Varela, que a fitoterapia não serve para nada, a gente tem um conhecimento humano antiquíssimo relacionado à utilização de plantas medicinais, né? Eu digo que isso, que a fitoterapia ela é ontológica, né? Ela é inerente ao ser humano. Onde tem ser humano, tem essa etnobotânica, essa etnofarmacognosia, que é a utilização das plantas de uma forma cultural e parece instintiva, né? Parece que os povos antigos, por instinto, conheciam as plantas medicinais para os males ali do dia a dia. Então, a maneira com que o ser humano lida com a natureza ao seu redor, com as plantas medicinais, é uma coisa assim impressionante, né? Vocês conhecem um chá chamado de ayahuasca? Um chá, na verdade, o chá eles chamam de daime. Tem até uma seita que toma esse chá, eles chamam de santo daime. Vocês devem conhecer, né? Já ouvi Sim. falar. Não é usado para fins medicinais, né? É um cipó e uma planta que são misturadas e que os dois juntos dão uma reação, geram uma terceira substância que tem um efeito alucinógeno e é usada aí para, né, por xamãs e na Amazônia há né, milhares de anos aí. Só que é o seguinte, se você for imaginar como que numa floresta daquele tamanho alguém misturou aquele cipó com aquela, sabe, uma coisa assim. Por isso que eu acho que é quase instintivo, né? A etnobotânica considera a utilização dessas plantas e da natureza pelo ser humano de forma geral, para todos os sentidos, tanto para alimentação quanto para prática medicinal. Mas é uma coisa que parece que está no DNA do ser humano, né? Saber quem que foi o primeiro que fez isso, quem que descobriu, quem que inventou isso, que usar essa planta, como é que uma infinidade né, numa biodiversidade como a amazônica, um índio sabia que aquela planta ali, daquele jeito, era usada para aquele mal. Uma coisa assim, quase que, né, sobrenatural, né? Essa relação dos homens com as plantas, né? Mas é um conhecimento humano, uma memória milenar que vem sendo transmitida aí pela humanidade que não pode se perder. A gente não pode deixar que se perca, né? O uso de fitoterápicos é uma das principais características aí das culturas antigas, dos povos antigos. E aí, de acordo com essas culturas, essas práticas, pode ser utilizado na forma de chá, extratos de uma ou de uma mistura, e uma das características fundamentais de todo fitoterápico é a mistura de diversos componentes químicos. Dificilmente a gente tem mapeado todos os componentes químicos de uma planta. O que tem no chá de hortelã? Não dá para te falar exatamente tudo que tem ali, principalmente as quantidades do que tem ali. A gente conhece os marcadores, quais substâncias são mais pronunciadas e que vão caracterizar aquela planta, ajudar na identificação, até mesmo para você saber que é aquela planta, né, e não é outra espécie parecida. Os marcadores, né, farmacognósticos, como a gente viu lá na gnosia. Mas eu não consigo afirmar nunca tudo que está presente ali, né, pela infinidade de substâncias que as plantas produzem no seu metabolismo secundário. As inúmeras substâncias ativas presentes nos fitoterápicos permitem a sua utilização para diversas indicações diferentes. Já que eu tenho várias substâncias ali presentes, eu tenho também diversas utilizações. Cada substância dessa pode ser utilizada para uma finalidade, né? Para um mal, uma doença, ok? Então, isso é uma coisa também característica da fitoterapia. A medicina tradicional e a indústria farmacêutica, elas andam muito juntas, né? Apesar da indústria farmacêutica tratar a medicina tradicional como uma concorrência e tentar, muitas vezes, desacreditar a medicina tradicional. Eu já falei isso com vocês. Sempre que nós
tivemos aí, sempre que nós tivemos colonização, os países que foram colonizados, a colonização, o colonizador sempre tentou desacreditar as medicinas locais, as medicinas tradicionais, mas a indústria farmacêutica, ao mesmo tempo que ela desacredita a medicina tradicional, ela observa e copia e usa. Então, é um contrassenso, né? Na verdade, é uma hipocrisia, né? Mas não é. É uma ferramenta, uma estratégia de usar o que é bom, mas é bom comigo, depois que eu pego e ponho dentro de um comprimido. Enquanto você está lá tomando em forma de chá, não é bom. Bom é a indústria pegar e pôr no comprimido e te vender a um preço alto. Você tem lá na sua casa, mas se você tomar um chá é ruim, né? Como diz o Drauzio Varela, né? Não serve para nada a fitoterapia. Mas a partir do momento que você pega uma indústria e pega lá na sua casa e transforma aquilo num comprimido, passa a ter valor. Então, assim, é mercado, né? Eu até, em uma discussão que eu tive desse assunto, com outro professor aí de História da África, eu estava falando sobre fitoterapia, e aí a gente estava discutindo sobre o assunto, né? E aí ele falou que a gente tem que tomar muito cuidado para não jogar só sobre o colonizador, né? Ele fala, porque quando farmacêuticos, né, como é o meu caso, né, às vezes são uma indireta para mim, né, discute esse tema, eles acabam jogando, principalmente na África, eles acabam jogando muito a culpa no colonizador. Em Moçambique foi desacreditada a medicina tradicional riquíssima de Moçambique, de Angola, pelo colonizador português, como foi feito no Brasil. Mas, de acordo com ele, isso não acabou até hoje, porque ainda hoje a indústria farmacêutica tenta desacreditar a medicina tradicional daquele país, mesmo utilizando das plantas de lá. É isso que eu falei. Quando é um raizeiro que te indica uma planta e te vende uma garrafada, é curandeirismo, é magia. Agora, se ele pegar a garrafada e colocar num frasco rotulado com o nome do medicamento, indústria, tal, aí vira medicamento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas jogadas, né? Essas estratégias da indústria farmacêutica aí, que é muito comum, né? Todas as áreas, não só na indústria, né? Então, o uso de plantas... Pode perguntar. O que é mais engraçado, algumas coisas que a gente escuta da população, né? Outro dia eu estive em Santa Margarida e conversando com uma amiga lá, né? Diz ela que achou que estava até com Covid. Era uma pessoa assim mais velha, entendeu? Entre seus 45, 50 anos, mais ou menos. E uma dor muito grande na cabeça e tal, e fez ressonância, fez isso, e fez aquilo, e nada passava a dor de cabeça dela. E ela muito ruim, eles acharam até que ela nem ia sobreviver. Aí ela foi num desses curandeiros, deu ela uma garrafada, ela tomou e melhorou, aí quer dizer. Você lembra que na primeira aula eu falei? Na primeira aula eu falei sobre práticas de cura, né? Pois é, que ela tomou o remédio lá que o curandeiro fez para ela e foi o que melhorou ela. A Organização Mundial de Saúde reconhece tudo isso como prática de cura. Pode ser que naquela garrafada tinha princípios ativos que realmente curariam o problema que ela tem, como pode ser também o efeito de tomar alguma coisa, que é a questão que eles falam que é psicológico, é convencimento, né? Então, assim, a pessoa é estimulada a acreditar naquilo, né? Que seja. Pois é, mas o que eu acho engraçado é o seguinte, a pessoa toma o medicamento e não resolve, né? No caso, aí você vai lá, a pessoa te indica o curandeiro, você vai lá no curandeiro, toma um negócio que ele fez lá para você e do nada a dor some. Aí eles falam, a pessoa é sugestionável, foi sugestionada, né? Pode ser, como também pode ser que a planta que ela usou tinha uma quantidade de princípio ativo ali que a gente não sabe o que ela usou, que resolveu o problema dela mesma.
Pois né? é, e o que ele falou com ela, você sabe que o mais interessante é porque eles têm mania de falar o que a pessoa tem, né? Que ela tinha um Aham. verme É, na eles cabeça, diagnosticam também, eles fazem diagnóstico também. ela tinha um verme na cabeça, por isso que ela estava sentindo aquela dor de cabeça. E Tá passou vendo? para ela o medicamento lá, a xaropada lá, e ela tomou e diz ela que estava É nova de novo. muito interessante. Medicina tradicional é muito interessante. Eu tinha um contato com medicina tradicional, fitoterapia. Desde que eu estudei, né, desde que eu fiz farmácia, eu sempre gostei de farmacognosia. Eu comecei a me envolver mais com farmacognosia porque era uma disciplina tão difícil. Na minha época tinha farmacognosia 1 e 2 e era diferente do que a gente estuda. Era muita, a 1 principalmente, era só composto químico, sabe? Era uma coisa bastante complexa, diferente do que a gente tem hoje. E a 2 e a fitoterapia é isso que a gente estuda. Então, assim, tiraram aquela parte muito densa e distribuíram em química farmacêutica. E aí eu me envolvi com farmacognosia porque eu vi que ia ser uma disciplina que ia me dar trabalho. E aí comecei a envolver com medicina tradicional e vi bastante, estudei bastante isso na época. Desde então eu me interesso muito por planta medicinal. E a gente estuda isso, né, que é a nossa realidade. Né, isso que você falou, Karen, das garrafadas e que eles têm um diagnóstico diferente. Agora, novidade para mim, mesmo, uma coisa assim muito diferente foi o que eu estudei em medicina tradicional chinesa, no curso de acupuntura, né? Eu fiz uma especialização em acupuntura, acabei recentemente, né? Deu um atraso por causa de pandemia, né? Questão de aula prática que estava suspensa, atrasou também meu curso. Mas eu encerrei e, assim, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, ela é estudada pelas duas vertentes, como a homeopatia, como a fitoterapia é estudada pela vertente científica e pela vertente popular. Está até escrito nesse, olha o que está escrito nesse slide. O uso de plantas medicinais envolve riscos e deve ser baseada ou em comprovação científica ou no uso pela medicina popular. Se já é usado pela medicina popular há 5.000 anos, não tem como você falar que não, que tem risco e que não é efetivo, não tem eficácia. A fitoterapia tem isso, né? É tratada pela ciência e é tratada pela medicina popular, pela sociologia da saúde, pela história. Do mesmo modo, a gente tem essa medicina tradicional chinesa. A acupuntura, ela é estudada, os meridianos de acupuntura, tanto pela ciência, hoje, anatomia, circuitos elétricos dentro do corpo, né? A transmissão de energia interna, que são os meridianos, né? Os meridianos da acupuntura já foram estudados pela ciência e já são comprovados. Mas a gente não deixa de estudar lá em acupuntura a medicina tradicional chinesa. É uma coisa assim que você chega às vezes a achar graça. Né? Qual que é o diagnóstico? É evento no fígado, umidade, sabe? Os termos que são usados. É muito interessante. A maneira que eles usavam com a tecnologia, a ciência que eles tinham na época de diagnosticar e tratar. Mas isso ainda existe. Né, saindo lá da medicina tradicional chinesa e vindo para a medicina tradicional brasileira. É isso que você falou. Eles diagnosticam e tratam. Se resolve é uma prática de cura efetiva, né? Então a gente tem que respeitar, apesar de, né, de não ser exatamente o que a gente faz. Né? A gente trabalha com a parte científica da coisa, o que não nos impede, né, de observar o uso popular. Isso tem que ficar bem claro, né? Sim, Você e eu morei perto dessa pessoa há muitos anos. E a vi muito tempo realmente com dor de cabeça, ela chegava a ficar assim, bastante pálida, entendeu? e agora E fez resolveu. vários exames e ela falou assim: tem 20 dias que eu não sinto Tá absolutamente vendo? nada depois que eu tomei Então, para ela, pelo menos para ela, a gente não pode dizer de uma forma, né, a geral. generalizar, mas pelo menos para ela foi efetivo e resolveu. Foi, Então, foi. foi um método de cura para ela, uma prática de cura, né, de cura aí que foi efetiva. Então, né, a gente não pode nunca criticar esse tipo de coisa. Né? A gente não precisa de a gente se tratar, a gente utilizar métodos científicos com comprovação, farmacologia definida, mecanismo de ação definida, é a nossa praia. Mas isso não nos impede de aceitar a medicina popular. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
né? Você ser um pesquisador, um cientista, não exclui de você a parte humana, a parte social, né, espiritual, o que quer que seja, né, como vocês queiram chamar, até religiosa, né, porque tem práticas dessas que são religiosas, né? Então, assim, no mínimo que a gente tem que respeitar, né? Eu já falei com Sim, vocês porque, que eu por gosto. exemplo, uma planta não pode causar, igualzinho você citou, assim, alucinações, né? Os Uhum. dois lá junto. Por que também não pode causar uma cura de uma determinada Pode, coisa, não é? né? O Com conhecimento certeza. é tudo, né? Justamente. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar ainda, que a ciência ainda não deu tempo de estudar. Tem muita coisa para ser estudada, a gente não sabe nada. A ciência é uma coisa nova, pelo tempo que tem a humanidade, que tem o planeta, né? Então a gente sabe quase nada. E então, se a gente sabe pouco, se a gente fala com muita propriedade, com batendo muito pé, a gente acaba falando besteira às vezes, né? Principalmente falando daquilo que a gente não conhece, né? Eu já falei com vocês, eu tenho grande respeito pela fitoterapia, por esse pessoal que trabalha com planta medicinal, eu acho o máximo, né? Mas eu já não gosto, é uma coisa pessoal minha, não é questão de não gostar deles, é uma prática que eu, por eu não entender muito bem, eu ignoro os princípios, né? Por exemplo, do que chamam de benzição. Eu entendo pegar uma planta, triturar, pôr no chá, dar para a pessoa tomar, eu consigo entender. Agora, a pessoa pegar e passar o raminho na outra, sabe? É uma coisa mais espiritual e religiosa, que para mim já não é uma coisa que eu estudaria, mas respeito, né? Eu não estudaria como que uma benzição cura uma pessoa, porque eu não sei nem por onde começar. Mas muito fácil você pegar um raizeiro, eu sou farmacêutico, eu consigo ver ele extraindo, ó, isso é o processo extrativo, maceração, percolação, eu consigo ver ciência na arte de um raizeiro. O que eu não consigo ver é quando uma benzedeira pega uma planta e passa o raminho e sopra aquilo na pessoa, né? Então, eu não consigo, não quer dizer que vocês não consigam entender isso, né? Às vezes é a minha falta de parar e estudar sobre o assunto. É uma prática de cura. Como eu disse, no mínimo tem que ser respeitado, né? Envolve planta? Envolve, mas não é fitoterapia, né? As indústrias farmacêuticas usam a informação do uso popular das plantas na triagem de novos produtos para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Lógico, a indústria não é boba nada, está vendo uma planta sendo utilizada, está vendo que ela tem eficácia terapêutica, ela vai lá e tria. Eu vou entrar no meio da mata para ficar procurando planta, eu vou pegar o que o pessoal já usa há mais tempo e vou ver o que ela tem de interessante e vou usar também. As práticas integrativas e complementares, que a gente chama de PICs, são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, homeopatia, fitoterapia, tá aqui umas figurinhas para vocês, ó, acupuntura, naturopatia. E no Brasil são aceitas várias, né? Aceitas, como eu digo, aceitas no SUS. O SUS oferece 29 procedimentos de práticas integrativas complementares, dentre eles fitoterapia, homeopatia, naturopatia, acupuntura, yoga, meditação, biodança, arte-terapia, florais de bar, aromaterapia, né? São 29 ao todo, né? Práticas integrativas e complementares. Nós até montamos também uma pós-graduação dessa, mas eu acho que não vai dar turma não na FAF esse ano não. A de estética vai dar, já deu turma, né? Mas a de prática integrativa e complementar para esse período não deu ainda não. É bastante interessante também, viu, pessoal? Reiki, reflexologia, bastante interessante. Mas são diversas práticas, são diversas técnicas diferentes, uma indiana, uma chinesa, uma, né, japonesa, então assim uma mistura de coisas, né? Floral de Bach, uma coisa inglesa, então assim mistura muita coisa. As PICs não isso é importante. As PICs não substituem o tratamento convencional, representam um complemento para tratamentos clínicos. Então está muito envolvido com qualidade de vida, com melhoria da qualidade de vida de quem tem doenças crônicas, algum sofrimento mental, que tem hipertensão, diabetes, né, ajudam muito no tratamento de obesidade,
Então, está muito relacionado a um tratamento que seja complementar. Coadjuvante, se a gente chamar de coadjuvante, a gente está colocando um mais importante do que o outro. Se a gente chamar de medicina alternativa, parece que você tem uma em contraposição, uma alternativa à outra, que não é isso também. Na verdade, o melhor conceito, melhor até hoje foi esse mesmo, de integrativo e complementar. A pessoa trata com fitoterapia. A pessoa faz um tratamento de câncer, toma aqueles medicamentos violentos que a gente sabe, né? Faz quimioterapia, faz radioterapia, mas para melhoria e qualidade de vida, ela faz acupuntura, usa planta medicinal para dormir. É um complemento ao tratamento, né? Não gerando risco. E as práticas integrativas e complementares deram origem aí à PNPIC, que é o Programa Nacional, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que envolve aí homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, plantas medicinais, fitoterapia, medicina antroposófica, ok? Tem muita coisa interessante, tá? Que deve ser utilizado por vocês, né? Abram aí a cabeça, né? Pensa fora da caixinha quem tem preconceito com isso, né? Eu digo, como eu estou falando com vocês, eu era um farmacêutico de drogaria mesmo, de indústria. Meu negócio era controle de qualidade, né? Medicamento industrializado. Eu era uma pessoa altamente medicalizada. Eu era um ótimo cliente de drogaria. Hoje eu não sei qual foi a última vez que eu tomei um medicamento. Tento diversas alternativas antes, diversas práticas antes de tomar um medicamento. Isso porque eu sei dos riscos envolvidos e principalmente tomar medicamentos constantes. Tá constantemente tomando. O negócio é mudar hábito de vida mesmo, e principalmente quem tem problema crônico igual eu, né? Vocês já me viram aí arrastando pela sala de aula, né? Por causa de um problema de hernia de disco, né? Tomava corticoide toda semana, analgésico toda semana. Então, saí dessa vida já há um bom tempo, né? Graças a Deus. E as práticas integrativas complementares, mudança de qualidade de vida, né, pessoal? Mudança de hábito, né? Alimentação, atividade física, de estudo. O que você come, o que você faz, é o que você é, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu falei que não ia falar disso antes de chegar no dado, mas onde está, eu vou fazer a pergunta, às vezes vocês me respondam. Onde está a maior indústria farmacêutica do mundo? Que país detém as maiores indústrias farmacêuticas do mundo? As melhores, as mais conceituadas? Quem chuta aí para mim? Ou diz com propriedade? A China? Não. A China tem muita medicina tradicional. Assim, qual a indústria farmacêutica mais famosa do mundo? Qual que você acha que é, ao seu ver? Alemanha, não? É a Alemanha, onde está a Bayer. Então, assim, a Alemanha é o país do mundo que tem as maiores indústrias farmacêuticas do mundo, as que mais vendem, as que têm mais medicamentos de referência, as mais famosas, e é o país do mundo que mais usa homeopatia e que mais usa fitoterapia. Não parece um contrassenso? Eles produzem, mas produzem para os outros, né? Eles são os maiores produtores aí, mas não são os maiores consumidores. Justamente porque eles conhecem tanto de medicamento que eles sabem que não é sempre a melhor opção. É o país que mais usa homeopatia. A homeopatia nasceu lá, né? Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, é um alemão. E a fitoterapia. Tem um dado mais para frente aí para vocês verem que como a Alemanha, um país altamente desenvolvido em termos humanos, em termos tecnológicos, o povo gosta de homeopatia e de fitoterapia. Eles não saem tomando medicamento como os americanos fazem, né? Que americano é brasileiro também, né? Posso falar de americano, não, que a gente está num país também, né? Hoje em dia a gente está aí como altamente medicalizado, né? Nós somos o primeiro ou o segundo lugar em consumo de medicamento no mundo. A gente, os Estados Unidos, está sempre na luta ali, né? Quem toma mais medicamento que os outros, né? Importante a gente conhecer os conceitos de farmacognosia, estão lá na RDC 14 de 2013. Como eu disse na aula hoje, eu vou falar um pouquinho sobre lei, sobre RDC, porque faz parte, né?
mas apresenta os conceitos inerentes à prática terapêutica da fitoterapia de plantas medicinais, como o quê? Planta medicinal, droga vegetal, fitoterápico, fitofármaco, matéria-prima vegetal. Vocês lembram disso lá da farmacognosia? Só um lembrete aqui para vocês. Ó. Princípio ativo natural, droga derivada, marcador, opoterapia e apiterapia. Qual vocês não se lembram do que se trata? Eu vou falando aqui, se tiver algum que vocês não se lembram, vocês falem aí que eu explico de novo. Planta medicinal, droga vegetal é a parte da planta, né, que é usada. O fitoterápico, o fitofármaco é o princípio ativo ali, vegetal, né? A matéria-prima vegetal. O princípio ativo natural, a droga derivada, que pode ser o extrato, né? O marcador, que eu falo sempre, a substância característica da planta, opoterapia e apiterapia. Vocês sabem o que é opo e apiterapia? Eu não. A apiterapia é aquela das abelhas, do própolis, do mel, da cera, do veneno, da toxina, que é utilizado como anti-inflamatório. E a opoterapia é a fitoterapia, são tratamentos aí à base de planta. E a opoterapia de animal. Então, você tem princípios, substâncias que são retiradas de animal, né? Não é tão forte como a fitoterapia, né, pessoal? Mas a gente tem lanolina, que é da lã do carneiro. Tinha antigamente uma grande utilização de substâncias aí. Por exemplo, óleo de cachalote. Hoje em dia é proibida a caça da cachalote, justamente porque ela quase morreu para retirar, né, um pedacinho de gordura que ela tem na cabeça, né? Um animal daquele tamanho, com não sei quantas toneladas, era morto por causa de umas gramas de substância que ela tem, né? Na cabeça, né? No cérebro, né? Quem já comprou aí óleo de peixe da Amazônia, óleo de peixe elétrico da Amazônia, não sei o que, óleo de tartaruga, quem já comprou esses negócios aí? Isso é opterapia. Você nunca Então, sabe o que caso, você tá... Então, no caso, o medicamento que eles estão desenvolvendo para o Covid a partir do plasma do cavalo, seria isso? É opoterapia. Encaixa sim. Então, se você pegar também... Quer ver uma coisa... Se vocês lembrarem de alguma aí, vocês me falam. Porque a planta é fácil, né? Quando chega em animal, é um pouco mais complicado a gente lembrar, assim, de animais que são utilizados. Mas tem também, tem princípios ativos isolados aí, da formiga, por exemplo, né? Estava falando da pimenta, tem o ácido da formiga também, ácido fórmico. Então, existem tratamentos, principalmente tradicionais também, que são de animais, né? Muitos levaram animais à beira da extinção ou até à extinção, né? Infelizmente, né? Muitos eram mais ligados a esoterismo, a, né, xamanismo aí, como o chifre do rinoceronte, né, para poder tomar osso de animal, né, coisa mais, como eu disse, mais esotérica, religiosa, que levou animais aí à beira de extinção, né, na busca dessas substâncias milagrosas que na verdade não tinham nada de milagrosas, né? Beleza, pessoal? Vamos dar a nossa pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta aí, viu? Daqui a pouquinho a gente está retornando, tá? Vamos dar um tempinho aqui da nossa aula. Voltamos 9h10. Beleza? Abraço, pessoal. Até daqui a pouquinho. Beleza, valeu.